A mensagem no grupo da família chegou 3 semanas antes do nosso almoço especial de novembro. Grandes notícias. O meu chefe, Roberto Andrade, CEO da InovaCorp, vai se juntar a nós para o almoço de domingo. Isso é gigantesco para a minha carreira. Todos precisam se comportar da melhor maneira possível. Isso vale para você, Sofia. Encarei a mensagem do meu irmão Caio. Li 2 vezes. Depois olhei para a foto emoldurada na parede do meu escritório. Eu apertando a mão de Roberto Andrade na reunião do conselho do último trimestre. Minha assistente bateu à porta. Drofeu Vasconcelos. Os materiais do conselho da InovaCorp acabaram de chegar. A pauta da reunião de quinta-feira inclui a revisão do 4º trimestre e a discussão sobre a fusão. Obrigada, Patrícia. Vou revisá-los hoje à noite. Ela hesitou. A senhora está sorrindo. Boa notícia? Meu irmão acabou de convidar meu colega de conselho para almoçar na casa dos nossos pais. Ele não faz ideia de que nos conhecemos. Ah, isso vai ser interessante. Interessante não começava a descrever. Eu sou Sofia Vasconcelos, 41 anos, e passei minha vida inteira sendo subestimada pela minha família. Meu irmão Caio é 3 anos mais novo. Desde o nascimento, ele foi o menino de ouro, o herdeiro, o varão, o único que importava. Eu só tirava notas 10. O Caio ganhava festa por passar de ano raspando. Adivinha quem o papai celebrava? Me formei no ensino médio como oradora da turma. Caio mal conseguiu o diploma. Papai deu uma festa enorme para ele ter sobrevivido. Ganhei uma bolsa integral para o MIT em Ciência da Computação. Papai disse, isso é legal, filha. Mas quem vai querer casar com uma mulher mais inteligente que o marido? Caio foi para uma faculdade particular cara paga pelo papai, festejou por 5 anos e se formou com notas medíocres em administração. Papai o chamou de talento tardio e deu um carro 0 de presente. Fiz meu mestrado, depois meu doutorado em inteligência artificial, publiquei artigos de pesquisa, ganhei prêmios, fui recrutada pela USP e convidada por Stanford. A resposta do papai, quando você vai arranjar um emprego de verdade? Caio conseguiu um emprego de vendas de nível básico em uma startup de tecnologia. Papai comprou champanhe francês. Tornei-me professora titular e consultora global. Publiquei um livro sobre ética em IA que se tornou leitura obrigatória em programas de ciência da computação no mundo todo. Fui convidada para palestrar em conferências de São Paulo a Tóquio. Papai perguntou se eu já estava ganhando o suficiente para pagar meu aluguel, como se fosse um prêmio de consolação. Então, comecei a consultoria. As empresas de tecnologia precisavam de especialização em IA. Eu a tinha. Comecei pequeno, depois projetos de milhões de reais, trabalho de conselheira, consultoria de fim de semana. Em 3 anos, eu estava nos conselhos de administração de 5 empresas da Fortune 500. Os assentos no conselho pagavam de R, E, as well, and free. That's of cold, he squatted at a video. When, to mate, with more stanter, with they got to be so vi. 5.000. A, UAR. 5 milhões por ano. Eu faturava R. Sure. However guest of Azandaries have Corton, he's bought, to get a life from, Rances, who 5 antennas, Mayo, have a strollies on, it is every. With that stance, in of using, this are, Dilavid, a good blimes, wind of it, 10, he say, he's of got, 2, as a less than free, we can, 2099, formations, dozen dollar, tenses, in dance of every, $2,000, do my fay, techly fort, it is a limited morums, for a moment, commentuated, to have to doing is, from Zedid, 18 sit, 89, offrand. To the devilly, is and, exester vase, NIC, his because, Belias plus, Indri, hasn't, it's not to the set and 2 end, 5a, 89 deduces. That's they were not a debitory side, to Elise, 2, as, every way, as ruled, 2 manas, he's cancelos, 2 telasa, maybe side, as conduct number, he's goddess castivide, right, with risent, 2 hem, 47, and process, week, 200, well in the 200, he's due a fresh,
To want Frest, way, into 7, 10 mil, ou, with crosses pre, is anual, mente apenas, como trabalhou no conselho. Outros R, 4 milhões com salário acadêmico e subsídios de pesquisa, além de taxas de consultoria que variavam de R. Liang by Wuxia, with you for, Heva, with MBC, It, as it, Ziazi, SESE, Sashin to attended, dollar to papas, 2, 5, 0, mil R, 1 milhão por projeto. No ano passado minha renda total foi de R, 21, 5 milhões. Minha família achava que eu era uma professora ganhando R, 8 mil por mês, porque parei de tentar corrigi-los. Caio estava na Inova Corp há 2 anos, associado de vendas, uma das 300 pessoas fazendo o mesmo trabalho. Ele ganhava R, 15 mil por mês mais comissão, mas falava como se fosse dono da empresa. Toda reunião de família era o show do Caio. Histórias sobre seus grandes negócios, citando nomes de executivos, explicando tecnologia que ele mal entendia para nossos pais, que entendiam menos ainda. Papai engolia tudo. Esse é o meu filho subindo na vida. Mamãe acrescentava, Sofia, você deveria pedir conselhos de carreira ao Caio. Ele realmente entende de negócios. Eu tinha um doutorado do MIT e sentava em 5 conselhos corporativos. Caio fazia ligações frias para pequenas empresas, tentando vender soluções de armazenamento em nuvem. Que se dane, mãe. Eu nunca pediria conselhos de carreira ao Caio. No Natal passado, Caio anunciou que estava sendo mentorado pela alta liderança. O próprio Roberto Andrade sabe meu nome, disse Caio com orgulho. Ele me parou no corredor semana passada e perguntou sobre meus números de vendas. Isso é maravilhoso, querido. Mamãe se derreteu. Papai sorriu de orelha a orelha. Viu, Sofia? É assim que o sucesso se parece. Fazendo conexões, sendo notado por pessoas importantes. Tomei meu vinho e não disse nada, porque eu tinha passado por uma reunião de conselho de 3 horas com Roberto Andrade 2 dias antes, discutindo uma fusão potencial de R, 40 bilhões. Roberto tinha pedido minha opinião sobre os desafios de integração de IA. O conselho inteiro esperou minha análise antes de votar. Mas dizer isso à minha família exigiria que eles me ouvissem, acreditassem em mim, reconhecessem que talvez, possivelmente, eu soubesse do que estava falando. Então, não disse nada. O anúncio do almoço com o chefe veio com 6 mensagens de acompanhamento. Pai, certifique-se de que a casa esteja impecável. A primeira impressão conta. Mãe, precisamos de comida boa, não o básico de sempre. Esta é uma empresa Fortune 500. Sofia, por favor, vista-se adequadamente. Nada estranho. E não fale sobre suas coisas de professora. É chato. Pessoal, Roberto Andrade vale R. Well didn't. Kibisubs. His actions reveal a dollar difference of the weight. If, 2, it is no perforee. Buys, and damel 2. Ebsi, counts into the AT. Pre-4. His. That's well. Come friend the video. How study freeze. Thanks for watching. If you of this rate, 1, and has a best. To do the dubo to 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 with create he doob Mara increase Catins of crust. Catavrum primend. That is bought. Video my person initarian. 2. See how in the 19s. 2 video. Rated 3 sane. Who 7 see. He's red. Weather. Ia. Well. 2. Weather in 40 sport. 1. Go. Eman. 80s doff again. This I'm. To have a did. I am a see. And do the. The essentially talks of I. Tense of Averone. Dime. That's importance of the portent wither. How Vinton. Re. And Frida. 2 bilhões. O. Especialmente. E Nova Corp. Ite. Uma empresa de
75 bilhões. Este é o almoço mais importante da minha carreira. Se der certo, posso ser promovido a associado sênior, talvez até executivo de contas. Não me envergonhem. Tirei print de cada mensagem. Enviei para minha colega Juliana, que também sentava no conselho da Inova Corp. A resposta dela: meu Deus, o Roberto sabe que vai jantar com sua família? Aparentemente não. Você vai contar a ele? Ainda não. Quero ver como isso se desenrola. Você é má. Adoro isso. Liguei para a assistente executiva do Roberto, Mônica. Trabalhamos juntas em materiais do conselho por 3 anos. Mônica, o Roberto aceitou um convite para almoço de domingo de Caio Vasconcelos de vendas? Ah, você sabe sobre isso? Sim. O Caio tem sido persistente. Mandou 3 e-mails. Finalmente, o Roberto disse sim para parar os pedidos. Ele vai ficar 1 hora, no máximo. O Caio é meu irmão. Silêncio. Então, desculpe, o quê? Caio Vasconcelos é meu irmão mais novo. Ele não faz ideia de que estou no conselho da Inova Corp. Como isso é possível? Minha família não presta atenção na minha carreira. Eles acham que sou apenas uma professora. Mônica começou a rir. Isso vai ser incrível. O Roberto sabe? Ainda não. Pensei em deixar ser uma surpresa. Drofi Vasconcelos, a senhora é diabólica. Posso contar ao Roberto? Não. Deixe ele descobrir. Essa é a melhor coisa que aconteceu o ano todo. Na semana anterior ao almoço, as instruções de Caio se intensificaram. Sofia, comprei uma roupa para você. Está na casa da mãe. Por favor, use. Você sempre se veste como uma bibliotecária. A roupa era um vestido floral de uma loja de departamento popular. Tamanho G. Eu visto 38. Mandei mensagem de volta. Vou usar minhas próprias roupas. Obrigado, Sofia, isso é importante. Você pode por uma vez não dificultar tudo? Deixei no visualizado. Quarta-feira antes do almoço, Caio ligou. Preciso te preparar, disse ele sem cumprimentar. Me preparar para quê? Para conhecer o Roberto. Ele é incrivelmente bem-sucedido, CEO de uma grande empresa. Você precisa ser respeitosa. Não faça perguntas estúpidas. Não fale sobre coisas que você não entende. Tipo o quê? Tipo tecnologia, negócios, qualquer coisa corporativa. Limite-se a falar de ensino ou o que quer que seja. Caio, eu tenho um PhD em ciência da computação. Acho que consigo lidar com uma conversa sobre tecnologia. Ter um diploma não é o mesmo que experiência no mundo real, Sofia. O Roberto construiu uma empresa bilionária. Você corrige provas. É diferente. Contei até 10. Mais alguma coisa? Sim. Não mencione sua idade. Você tem 41 anos e é solteira. É constrangedor. Constrangedor para quem? Para a família. O Roberto é casado, tem filhos. Vida normal e bem-sucedida. Não quero que ele pense que nossa família é cheia de gente estranha que ficou para a titia. Sou professora titular de uma das melhores universidades do mundo, o que é ótimo. Mas não é como se você fosse uma CEO ou algo assim. Só me deixe falar amanhã. Você pode sorrir e acenar. Ele desligou. Sentei no meu escritório cercada por artigos de pesquisa de IA, prêmios literários e fotos de reuniões de conselhos corporativos. Então liguei diretamente para o celular pessoal de Roberto Andrade, aquele que apenas os membros do conselho tinham. Ele atendeu no segundo toque. Sofia, tudo bem? Pergunta rápida. Você vai almoçar com Caio Vasconcelos amanhã? Infelizmente, sim. Ele tem feito um networking agressivo. Imaginei que faria uma aparição, falar sobre os números de vendas dele, ser encorajador, coisas padrão de CEO. Por quê? O Caio é meu irmão. Silêncio. Longo silêncio. Desculpe, Caio Vasconcelos, de vendas, é seu irmão? Aquele que me manda e-mails semanais sobre suas métricas de desempenho? Esse mesmo. Como eu não sabia disso? Ele não sabe que estou no seu conselho. Minha família não sabe que faço trabalho corporativo. Eles acham que sou apenas uma professora universitária. Roberto começou a rir, uma gargalhada genuína. Você está brincando? Não. O Caio tem dito à família há semanas que o CEO dele vem jantar. Ele está treinando todo mundo sobre como se comportar, inclusive eu. Ele me disse para não falar sobre tecnologia porque não tenho experiência no mundo real. Você literalmente nos aconselhou em uma aquisição de IA de R. 16 bilhões no último trimestre. Oisai.
Você publicou o artigo que mudou a forma como abordamos a ética em aprendizado de máquina. Yosai, você é uma das especialistas em IA mais respeitadas do país. O Caio não sabe disso. Ele acha que eu corrijo provas. Mais risadas. Isso é inacreditável. O que você quer que eu faça? Nada. Apenas apareça. Deixe desenrolar naturalmente. Sofia, tenho que te dizer, este pode ser o ponto alto do meu ano. Domingo, dia do almoço. Cheguei à casa dos meus pais às 14 horas, usando uma blusa de seda preta e calça de alfaiataria de uma grife italiana. Profissional, mas confortável. Caio olhou e franziu a testa. Eu comprei um vestido para você. Estou vestindo isso, Caio. Sofia. Caio, esquece. Mamãe correu até nós. Sofia, querida, talvez você possa se trocar. O chefe do Caio é muito importante. Estou ciente. Papai apareceu. Sofia, seu irmão está tentando causar uma boa impressão. O mínimo que você pode fazer é cooperar. Estou vestindo isso. Se o chefe do Caio tiver problemas com seda pura e boa alfaiataria, isso é uma estratégia de negócios preocupante. Caio me puxou de lado. Por que você sempre tem que ser difícil? Estou vestida. Isso não é difícil. Você sabe o que eu quero dizer. Isso é importante para mim. Por que você não pode apenas apoiar? Eu estou apoiando. Estou aqui, não estou? Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Às vezes eu não te entendo de jeito nenhum. O sentimento é mútuo. Roberto Andrade deveria chegar às 16 horas para um late lunch. Caio olhava o relógio a cada 3 minutos. Às 15h45, ele reuniu todos na sala de estar. Ei, aqui está o plano. Quando o Sr. Andrade chegar, papai e eu o cumprimentaremos. Mãe, você oferece bebidas. Sofia, você pode ajudar na cozinha. Eu não vou me esconder na cozinha. Não estou pedindo para você se esconder. Estou pedindo para ser útil ficando fora de vista, não fazendo isso ser sobre você. Sentei no sofá. Vou ficar bem aqui. Caio parecia em pânico. Sofia, por favor. A campainha tocou. Caio literalmente pulou, endireitou a gravata, respirou fundo. Todo mundo. Melhor comportamento. Este é o momento mais importante da minha carreira. Ele abriu a porta. Roberto Andrade estava na varanda vestindo calça social e uma camisa de botão, segurando uma garrafa de vinho caro, parecendo exatamente como nas nossas reuniões de conselho, menos o terno. Caio, boa tarde. Obrigado pelo convite. Entre, Sr. Andrade. Bem-vindo à nossa casa. Roberto entrou. Seus olhos varreram a sala fazendo o que CEOs fazem, avaliando, lendo o ambiente. Seu olhar pousou em mim. Ele congelou completamente, totalmente paralisado. Sofia. Eu sorri. Oi, Roberto. A cabeça de Caio girou em minha direção, depois de volta para Roberto. Você conhece minha irmã? Roberto estava me encarando como se eu tivesse me materializado de outra dimensão, atuação digna de Oscar. Conheço ela? Sofia, o que você está fazendo aqui? É um almoço em família. Esta é minha família. Mas ele olhou para Caio, olhou para mim. Observei as peças se encaixarem em seu cérebro brilhante de CEO. Caio Vasconcelos é seu irmão? Infelizmente sim. O rosto de Caio tinha passado de confiante para confuso, e então para pálido. Como vocês dois se conhecem? Roberto se virou para ele. A Sofia faz parte do conselho de administração da Inova Corp. Ela está no conselho há 4 anos. Nos encontramos mensalmente. O silêncio que se seguiu poderia ter quebrado janelas. Caio emitiu um som, meio risada, meio engasgo. Isso não é possível. É muito possível, disse Roberto, ainda olhando para mim como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. A Sofia é uma das nossas conselheiras mais valiosas. A expertise dela em IA tem sido crucial para nossa direção estratégica. Mamãe falou. A Sofia é professora. Ela é professora titular, sim, mas também está nos conselhos de 5 empresas da Fortune 500, incluindo a minha. Roberto se virou para mim. Como eu não sabia que o Caio era seu irmão? Sobrenomes diferentes, eu disse. Eu uso meu nome de casada profissionalmente. Bem, ex-casada. Você foi casada? A voz de Caio falhou. Por 6 anos. Divorciada há 3. Você não percebeu porque nunca perguntou sobre minha vida. Papai se levantou. Agora espere 1 minuto. Você está em conselhos corporativos. Desde quando?
Desde 4 anos atrás na Inova Corp, 7 anos para os outros. Você nunca nos contou. Mamãe, eu disse, eu contei várias vezes. Vocês diziam que legal e mudavam de assunto. Roberto assistia a essa troca com visível fascinação. Desculpe, você disse a eles que estava em conselhos corporativos e eles não. O quê? Acreditaram, eu disse. Eles não pediram detalhes. Eles assumiram que era alguma coisa menor de consultoria acadêmica. Não valia a pena discutir. Caio encontrou sua voz. Você está no conselho. O conselho real. Aquele que toma decisões sobre a empresa. Sim, Caio. O conselho de administração. Estou no comitê de remuneração e no comitê de supervisão tecnológica. Eu aprovo o salário do seu CEO, apontei para Roberto, entre outras coisas. Roberto estava tentando não sorrir, falhando. Sofia, sua família acha que você apenas dá aulas? Eles acham que sou uma professora que corrige provas e ocasionalmente publica artigos que ninguém lê. Seu livro sobre ética em IA é leitura obrigatória no MIT e em Stanford. Foi citado em mais de 3.000 artigos acadêmicos. Sua pesquisa mudou a forma como a indústria de tecnologia aborda o aprendizado de máquina. Caio sentou-se. Na verdade, desabou na poltrona como se suas pernas tivessem cedido. Papai olhou para Roberto. Isso é verdade? Absolutamente verdade. A Sofia é uma das maiores especialistas em inteligência artificial do mundo. Empresas pagam a ela até R$ 1 milhão por um único projeto de consultoria. Seus assentos no conselho pagam milhões anualmente cada. A mão da mamãe foi à boca. Ela ganha mais do que eu, continuou Roberto, claramente se divertindo agora. E eu sou o CEO de uma empresa de R$ 75 bilhões. Isso não é bem verdade, corrigi. Seu pacote de remuneração no ano passado foi de R. Leusha. We have Loca. We can run. Wes. Villa. NIC. And a. Speaker. 2000 standard. Biden Dalazi. Tensavend. He's not support. 8 was. He's added. 8. Times E. H's. H's. Tenches. Fines of life. And have bested. Dazia. He's a different problem. Intactidae. Importancy. Understand bacid. Voliosin. Dies to 1D. How fees of seed. 6. 0 mil. O. S. Yugan Hoser Kader R. 20 milhões. Ponto justo, concedeu Roberto. Mas você ganha isso sem o estresse de administrar a empresa. Caio estava me encarando. 20 milhões. Mais ou menos. Depende dos projetos de consultoria e taxas de palestras. Taxas de palestras? Eu dou palestras em conferências de tecnologia. Geralmente R. Liambai Wusher. Well. 2. Minus gold. The 2 minus dead. Ezi. Port. 25. 0 R. 350 mil por palestra. A sala estava completamente silenciosa. Roberto, para seu crédito, estava lidando com isso lindamente. Sabe, Caio, você me disse que sua irmã trabalhava no varejo. O rosto de Caio foi de pálido para vermelho vivo. Eu disse que ela trabalhava em uma universidade. O senhor deve ter entendido mal. Não, você disse especificamente vendedora. Eu lembro porque achei estranho você ter uma irmã vendedora enquanto trabalhava em tecnologia. Eu não me lembro de ter dito isso. Eu lembro. Foi há 3 meses. Você estava no meu escritório tentando agendar este almoço. Inclinei-me para a frente. Caio, por que você diria ao seu chefe que eu trabalhava como vendedora? Eu não disse. Quer dizer, posso ter simplificado. Você estava com vergonha, eu disse calmamente. De mim. Do que você achava que eu fazia. Então, você mentiu. Isso não é justo. Não é? Você passou anos me dizendo para ficar quieta sobre meu trabalho, para não entediar as pessoas com minha pesquisa, para deixar você falar porque eu não entendo o mundo real. Papai pigarreou. Sofia, nós não sabíamos por que você não contou. Por 7 anos eu estou em conselhos. Contei sobre reuniões, decisões, projetos. Vocês balançavam a cabeça e mudavam o assunto para os números de vendas do Caio. Roberto observava isso com o olhar analítico que usava nas reuniões do conselho. Se me permitem perguntar, senhor e senhora Vasconcelos, o que vocês achavam que a Sofia fazia? Mamãe falou suavemente. Nós achávamos que ela era uma professora, dando aulas,
escrevendo papéis. Ela também é uma das vozes mais influentes em tecnologia. A estrutura de ética em IA que ela desenvolveu está sendo adotada por empresas em todo o mundo. Nós não sabíamos, disse papai. Porque vocês não queriam saber, eu disse. O trabalho do Caio era emocionante, importante, digno de celebração. O meu era coisa acadêmica, chata. Caio levantou-se abruptamente. Preciso de ar. Ele saiu para o quintal. Roberto olhou para mim. Devo ir falar com ele? Depende de você. Como CEO dele, ou como meu colega, o papel que achar que se encaixa melhor. Ele sorriu. Já volto. Pela janela, observei Roberto se aproximar de Caio no quintal. Eles conversaram por vários minutos, Caio gesticulando. Roberto calmo, mãos nos bolsos, ouvindo. Lá dentro, o silêncio era excruciante. Finalmente, mamãe disse: Sofia, por que você não nos contou? Realmente contou? Eu contei. No Natal passado, mencionei que tinha sido convidada para outro conselho. Você disse que legal, e perguntou se eu estava namorando alguém. Um conselho poderia significar qualquer coisa. Significa exatamente o que parece, um conselho de administração corporativo. Mas você assumiu que era algo pequeno porque assumir que eu era bem-sucedida não se encaixava na narrativa de vocês. Papai se erizou. Isso não é justo, é? Quando consegui minha titularidade, você perguntou se isso significava que eu finalmente poderia comprar uma casa. Eu já tinha uma casa, uma cobertura nos jardins que vale 15 milhões, paga à vista. Mamãe piscou. Você tem casa própria há 6 anos? Vocês nunca visitaram, nunca pediram para ver, nunca perguntaram sobre minha vida além de estar namorando? Achávamos que você estava lutando, disse papai. Solteira, trabalhando na academia. Achávamos que precisava de apoio. Eu ganho mais dinheiro do que vocês dois juntos. Tenho investimentos de 40 milhões. Dirijo um Porsche. Tiro 4 férias internacionais por ano. A única coisa com a qual estou lutando é entender como minha própria família não sabe nada sobre minha vida. A porta dos fundos se abriu. Roberto e Caio voltaram. Caio parecia ter chorado. A expressão de Roberto era ilegível. Acho, disse Roberto cuidadosamente, que todos devemos nos sentar para almoçar conforme planejado, e talvez usar isso como uma oportunidade para uma conversa honesta. Sentamos. Mamãe serviu o assado em silêncio quase total. Roberto, diplomata como CEOs precisam ser, tentou aliviar a tensão. Isso parece delicioso, senhora Vasconcelos. Obrigado por me incluir. Claro, disse mamãe calmamente. Caio não olhou para mim desde que voltou. Roberto virou-se para mim. Sofia, eu queria perguntar. Você terminou aquele artigo sobre viés algorítmico? Aquele que apresentaria na conferência do MIT. Terminei semana passada. Vai ser publicado no mês que vem. Adoraria ler. Pode ser relevante para nossa nova plataforma de contratação. Vou te enviar uma cópia. Papai pigarreou. O que exatamente a Sofia faz no seu conselho, Sr. Andrade? Por favor, me chame de Roberto, e a Sofia fornece a expertise que precisamos desesperadamente. A tecnologia se move rápido, IA especialmente. A Sofia nos ajuda a entender não apenas o que é tecnicamente possível, mas o que é ético, sustentável e estratégico. Pode dar um exemplo? Mamãe perguntou. Roberto olhou para mim pedindo permissão. Assenti. No último trimestre, estávamos considerando adquirir uma empresa especializada em reconhecimento facial no valor de cerca de 16 bilhões. A Sofia passou 2 semanas analisando os algoritmos deles, encontrou viés nos dados de treinamento que nos exporia a uma responsabilidade massiva e danos à reputação. A análise dela nos salvou de uma aquisição catastrófica. Ela fez isso? Papai perguntou. Fez. O conselho votou unanimemente contra a aquisição com base na recomendação dela. 6 meses depois, aquela empresa foi processada em 2 bilhões pelos exatos problemas que a Sofia identificou. Caio estava encarando seu prato. A Sofia não está apenas no nosso conselho, continuou Roberto. Ela molda nossa estratégia. Quando discutimos IA, integração, sistemas autônomos, esperamos pela análise dela porque ela vê coisas que os outros perdem. Eu não sabia que a Sofia fazia nada disso, disse mamãe baixinho. A maioria das pessoas não sabe, eu disse.
O trabalho do conselho é confidencial. Não posso discutir decisões específicas publicamente, mas quando mencionei estar em reuniões, comitês, consultoria, tudo isso era real. Vocês só nunca pediram detalhes. Caio finalmente falou. Eu disse a todos que você só corrigia provas. Ô Isai, eu disse ao Roberto que você trabalhava no varejo. Eu sei disso também. Por que você não me corrigiu? Você teria acreditado em mim se eu corrigisse? Ele abriu a boca, fechou. Nenhuma resposta. Roberto cortou sua carne. Só para constar, Caio. Sua irmã é uma das pessoas mais impressionantes com quem trabalho. Ela é brilhante, perspicaz e completamente despretensiosa sobre sua expertise. Ao contrário de certas pessoas, eu disse, olhando para Caio. Ele estremeceu. Sofia começou, mamãe. Nós te devemos desculpas. Pelo que especificamente? Por não te ver. Realmente te ver. Por assumir que eu era menos bem-sucedida que o Caio, acrescentei. Por me dizer para ficar quieta sobre meu trabalho. Por dispensar minha carreira enquanto celebravam o emprego de vendas dele. Papai se mexeu desconfortavelmente. Nós não queríamos dizer. Sim, queriam. Queriam exatamente isso. O Caio era o filho, o importante, aquele cuja carreira importava. Eu era a filha que não se encaixava bem, muito inteligente, muito solteira, muito diferente do que vocês queriam. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo garfo de Roberto no prato. Então ele disse calmamente, acho que esta é uma conversa de família. Eu provavelmente deveria ir. Por favor, fique, eu disse. Você é a única pessoa aqui que realmente valorizou minha expertise. Ele ficou. Após o almoço, Caio pediu para falar comigo em particular. Fomos para a varanda. Sinto muito, disse ele imediatamente. Por qual parte? Tudo. Dizer ao Roberto que você era vendedora, te treinar para não falar, assumir que você não sabia nada sobre tecnologia. Ele olhou para as mãos. Dizer à família por anos que você era apenas uma professora, fazendo você se sentir pequena. Por que você fez isso? Porque você me assustava. Eu não esperava por isso. Te assustava como? Você sempre foi mais inteligente, sempre mais realizada. Notas 10 enquanto eu lutava para passar, bolsa no MIT enquanto eu mal entrei na faculdade particular, PhD enquanto eu mal me formava. Era mais fácil dizer a mim mesmo que você era apenas acadêmica, apenas teórica, que eu era quem estava no mundo real fazendo o trabalho real. Meu trabalho é real, Caio. Eu sei disso agora. Sempre soube. Só não queria admitir. Por que não? Porque então eu teria que admitir que você teve sucesso sem a ajuda do papai, sem dinheiro da família, sem nenhuma das vantagens que eu tive. Você fez tudo sozinha e fez melhor do que eu jamais poderia. Inclinei-me no parapeito da varanda. Eu nunca quis competir com você. Eu sei, mas eu competi com você mesmo assim. E perdi. Não é uma competição. Para o papai é. O filho de ouro contra a filha decepcionante. Exceto que a filha decepcionante acabou sendo mais bem-sucedida do que o filho de ouro jamais sonhou ser. Caio, eu ganho 15 mil por mês, Sofia. Você ganha milhões. Você tem uma casa que vale mais do que eu vou ganhar em 50 anos. Você senta em conselhos com CEOs e bilionários. E eu menti para todo mundo sobre isso porque não conseguia lidar com a verdade de que minha irmã, a quem me disseram ser menos importante, era na verdade a pessoa mais bem-sucedida de toda a nossa família. Não respondi. Deixei ele digerir essa verdade. O Roberto falou comigo no quintal, continuou Caio. Perguntou por que eu menti sobre você. Tentei explicar e ele apenas olhou para mim e disse, sabe o que eu vejo? Um homem tão inseguro sobre suas próprias conquistas que precisa diminuir a irmã para se sentir adequado. O Roberto não alivia. Ele me disse que eu deveria ter orgulho de você, que ter uma irmã no conselho dele deveria ter sido a primeira coisa que mencionei quando comecei na Inova Corp. Sim, deveria. Você consegue me perdoar? Olhei para meu irmão. Vi alguém que passou a vida inteira ouvindo que era especial por ser homem, que construiu sua identidade em ser o importante e que acabou de ter essa identidade destruída. Não sei, eu disse honestamente. Você não mentiu apenas uma vez, Caio. Você passou anos me fazendo sentir que meu trabalho não importava, como se eu fosse uma vergonha por ser educada, bem-sucedida, solteira. Você me fez a piada da família. Isai,
E agora você sente muito porque o Roberto expôs a verdade. Mas você sentiria muito se ele não tivesse feito isso. Se tivesse passado por esse jantar sem ele me reconhecer. Ele ficou quieto por um longo tempo. Não sei. Provavelmente não. Pelo menos você é honesto sobre isso. O que eu faço agora? Isso depende de você. Mas, Caio, preciso que entenda uma coisa. Eu não preciso que você tenha orgulho de mim. Não preciso da aprovação do papai ou do reconhecimento da mamãe. Construí uma carreira e uma vida que me preenche completamente, com ou sem validação familiar. Você fala como se não precisasse de nós de jeito nenhum. Eu não preciso, não mais. Eu precisei quando tinha 18 anos e estava sozinha no ZEUA, quando tinha 25, defendendo minha tese, quando tinha 30, passando por um divórcio. Mas vocês não estavam lá para nada disso, porque estavam muito ocupados bajulando o menino de ouro do papai. Caio limpou os olhos. Eu estraguei tudo. Sim, estragou. Voltamos para dentro. Roberto estava se preparando para sair. Obrigado pelo almoço, disse ele à mamãe. E pela conversa esclarecedora. Antes de ir, disse, papai, tenho perguntas. É verdade que a Sofia é tão bem-sucedida quanto o senhor disse? Roberto levantou a mão. Senhor Vasconcelos, eu não exagero. A Sofia está em 5 conselhos da Fortune 500. Ela palestrou no Fórum Econômico Mundial em Davos no ano passado. Mamãe fez um pequeno som. Davos? Conferência Internacional de Líderes Mundiais? Eu disse que fui convidada para falar sobre ética em IA. Vocês perguntaram se eu me diverti na Suíça. Eu disse que sim. Vocês mudaram o assunto para o prêmio de vendas do Caio. Papai virou-se para Caio. Você ganhou um prêmio de vendas? O rosto de Caio ficou vermelho. Melhor desempenho regional. 3º trimestre. Foi apenas o que todo associado de vendas ganha se bater as metas. Roberto finalizou. É bom trabalho, mas não é exatamente Davos. A comparação pairou no ar. Desconfortável, inegável. Papai sentou-se pesadamente. Como não sabíamos nada disso? Porque não queriam saber, eu disse. Roberto deslizou silenciosamente em direção à porta. Eu realmente devo ir. Sofia, obrigado. Te vejo na reunião de terça-feira. Estarei lá. E Sofia, você ainda é minha primeira ligação sobre estratégia de IA. Sempre. Ele saiu. Os 4, mamãe, papai, Caio e eu, sentamos na sala cercados pelas ruínas dos nossos mitos familiares. Conte-nos, disse papai. Finalmente. Conte tudo. Seu trabalho, suas conquistas. Por que agora? Perguntei. Porque falhamos com você, mamãe, estava chorando. Podemos consertar isso? Não sei. Vocês conseguem lidar em saber que a filha é mais bem-sucedida que o filho? Podem celebrar minhas conquistas sem diminuí-las para fazer o Caio se sentir melhor? Caio falou. Eu posso tentar. Tentar não é o suficiente. Mas não vou continuar me diminuindo para o conforto de vocês. O que você quer de nós? Papai parecia derrotado. Nada. Esse é o ponto. Eu não preciso mais da aprovação de vocês. Vocês são bem-vindos para fazer parte da minha vida, mas apenas se conseguirem lidar com a verdade de quem eu sou. Que é? Mamãe perguntou. Drofi Sofia Vasconcelos. Professora, conselheira, especialista, alguém que construiu um império, apesar de ter ouvido que era menos importante que o irmão. O silêncio se estendeu. Finalmente Caio disse, contei aos meus colegas de trabalho sobre você. Depois que o Roberto saiu do meu escritório hoje, disse a eles que minha irmã está no conselho, que ela é brilhante. Por quê? Porque o Roberto perguntou como eu te apresentava. Ele disse, se minha irmã fosse Sofia Vasconcelos, ela seria a primeira coisa sobre a qual eu falaria. E ele estava certo. O que seus colegas disseram? Perguntaram por que eu nunca tinha falado de você antes. A resposta é que eu tinha vergonha de você, do meu sucesso medíocre comparado ao seu. Ele não negou. Saí da casa dos meus pais às 21 horas. Dirigi para casa em silêncio. Meu telefone vibrou com textos. Caio, me desculpe. De verdade. Mãe, por favor, venha no Natal. Queremos fazer melhor. Pai, tenho orgulho de você. Deveria ter dito isso anos atrás. Não respondi a nenhum deles. Fui para casa, abri um vinho, sentei no meu terraço com vista para as luzes da cidade. Patrícia, minha assistente, mandou mensagem. Como foi? Exatamente como esperado.
caos completo, mas estou livre. Na manhã de segunda-feira, Roberto ligou. Preciso perguntar como amigo. Você está bem? Sexta-feira foi intensa, mas estou ótima, livre de fingir. Caio me mandou um e-mail pedindo desculpas e perguntando se isso afetaria o emprego dele. O que você disse a ele? Que a vida pessoal dele é separada do desempenho profissional, mas que integridade importa em todos os contextos. A reunião de terça-feira foi normal. No final, Roberto dirigiu-se ao conselho e elogiou publicamente minha competência e humildade, revelando a história. O conselho aplaudiu. O Natal veio com outra rodada de mensagens. Quase recusei, mas a curiosidade venceu. Cheguei na véspera de Natal. A casa estava diferente. Uma cópia do meu livro na estante. Meu artigo da Forbes Brasil impresso e emoldurado. Mamãe me viu notando. Estivemos pesquisando seu trabalho. Assistimos sua palestra no TED. Caio apareceu. Li seu artigo sobre ética. Não entendi tudo, mas o que entendi foi brilhante. Obrigado. O jantar foi quieto, educado. Mamãe pediu para ouvir sobre meu trabalho. Pelas 2 horas seguintes, falei sobre conselhos, pesquisas, consultorias. Eles ouviram. Realmente ouviram. No final da noite, papai disse: "Tenho orgulho de você. Obrigado. Podemos recomeçar?" Olhei para Caio. "E você?" "Tenho me gabado de você por semanas. Minha irmã que aconselha o CEO. É um começo. E Sofia, me desculpe. Por tudo. 4 anos te fazendo pequena. Desculpas notadas. Aceitas? Ainda não. Mas talvez algum dia." 6 meses depois daquele almoço, Caio foi promovido na Inova Corp, por mérito próprio. Fiquei fora disso. 1 ano depois, fui nomeada para a lista das mulheres mais poderosas da tecnologia. Minha família me deu uma festa real. Caio fez um brinde à minha irmã Sofia, que teve sucesso apesar de ter uma família que não havia. Que provou que o verdadeiro sucesso não precisa de validação. Ele a cria. Todos aplaudiram. Mamãe chorou. Papai sorriu. Caio parecia genuinamente orgulhoso. Não foi perdão instantâneo, mas foi reconhecimento, respeito, e às vezes isso é suficiente. Continuei no conselho da Inova Corp por mais 8 anos. E todo o almoço de domingo especial depois daquele dia infame, contávamos a história. A vez em que um CEO expôs a cegueira voluntária de uma família. A vez em que tudo mudou porque alguém finalmente disse a verdade em voz alta. Nunca mais fui para a cozinha ajudar, mas nunca esqueci a lição. O sucesso não requer validação de pessoas que se recusam a ver você. Requer apenas aparecer como exatamente quem você é e deixar a verdade falar por si mesma. Acredite no seu valor, mesmo quando ninguém mais acredita. A verdade sempre aparece.